Olá, turma, tudo bem? Galerinha, primeira aula, né, do nosso terceiro bimestre de arte, certo? Ficaremos aí com artes visuais. E galera, eu desejo que vocês estejam bem, tá? Espero que vocês tenham descansado aí nesse mês de férias, mês de julho, estejam revigorados, prontos para iniciarmos o nosso terceiro bimestre, ok? Seguindo o nosso cronograma, né, nosso plano de curso, nós hoje daremos início ao conhecimento por trás da Semana de Arte Moderna. Lembrando que essa aula, vocês terão duas aulas, tá? Uma para conhecimento, né, pesquisa, e outra para prática, onde vocês estarão respondendo aí com questões voltadas para o Enem no formulário, ok? Galera, Semana de Arte Moderna, semana de 1922, foi um evento que aconteceu aí em São Paulo, no Teatro de São Paulo, no qual alguns jovens artistas, né, rebeldes aqui entre aspas, mas rebelde para aquele determinado momento histórico, determinado momento para a sociedade, 1922, fevereiro de 1922, então eles poderiam, digamos que sim, ser considerados rebeldes, né? No entanto, são jovens embebecidos aí pela cultura pela cultura europeia, que trouxeram aí possibilidades de se pensar arte aqui no Brasil, mudando totalmente um pensamento, ok? E é o que eu vou apresentar para vocês agora. Características da Semana de Arte Moderna. Foi realizada em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Este é o cartaz, tá? Feito por Di Cavalcanti, assinado por Di Cavalcanti. Este cartaz, ele tem uma técnica única, né? Uma técnica de gravura, xilogravura, tá? Xilogravura, para quem não conhece, é uma técnica das artes visuais utilizada em maior parte no Nordeste, nos cordéis, onde você tem uma base de madeira, você vai lá, tira a madeira, dando composição imagética, figurativa de um desenho. Por exemplo, essas partes mais claras é onde o artista ele tira a madeira, né? Essas partes mais escuras é onde fica a madeira na matriz. Depois ele vem, entinta essa matriz e faz uma pressão, um decalque. Com máquina, hoje está mais moderno. Hoje dá para fazer gravura até com uma colher de cozinha, tá? Então o artista vai lá com a madeira entintada e pressiona no papel e nós temos aí a xilogravura, ok? Semana de Arte Moderna, catálogo da exposição São Paulo 1922, feito pelo Di Cavalcanti, um dos principais artistas que fizeram a composição do grupo original aí da Semana de Arte Moderna, certo? Foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional, tá? Então, uma das características da Semana de Arte Moderna, como o próprio nome já diz, era ir de contra o tradicionalismo, tá? Aqui no Brasil, trazendo aí, por exemplo, as vanguardas europeias. Lembrando que as vanguardas europeias, lá na Europa, teve início, né? Início aí entre 1905, 1915, 1920. Aqui no Brasil teve início aí juntamente com essa exposição de 1922 em 1922, ok? Os artistas, eles buscavam temas nacionalistas, procurando uma própria identidade. Professor, como assim não tínhamos identidade? 1922 foi ontem, né, praticamente. Vamos lá. Lembrando que nosso país, ele tem aí 521 anos, né? Foi um país colonizado pela Europa. No entanto, foi um país colonizado e, abre aspas, descoberto pelos europeus. Contudo,
já existiam comunidades, pessoas, né? Que no caso eu me refiro aos indígenas aqui no Brasil, certo? Por isso que eu coloco aí entre aspas a questão da descoberta, tá? A questão da descoberta fica entre um parêntese, entre aspas também. É importante que vocês tenham essa consciência de que os indígenas, eles viviam em sociedade de forma muito bem elaborada, na verdade, de uma elaboração futurista, né? Eles pegavam da natureza apenas o que era necessário, tendo aí que uma autossustentabilidade em sua sociedade, a comunidade indígena, ok? Para vocês terem uma ideia, antes da semana de 1922, o indígena ele era retratado pela nossa arte, a arte brasileira, no caso eu me refiro à pintura, por exemplo, era retratado sendo escravizado, sendo colonizado, sendo catequizado, certo? Esses artistas, né, como o de Cavalcante, por exemplo, ele trouxe na Semana de Arte Moderna de 1922 o índio em seus afazeres diários. Ou seja, nunca no Brasil, né, com mais de 400 anos já, em 1922, não se retratava, não tinha, né, se retratado o indígena ainda, enaltecendo ele no seu habitat, na sua rotina diária. Sempre era dessa forma, sendo escravizado ou na tentativa de escravizá-los, catequizá-los, né, ou colonizá-los, certo? A Semana de Arte Moderna, ela quebra esse paradigma e coloca o indígena, né, no seu devido lugar, no lugar enaltecido, no lugar de beleza, tá? Inclusive o de Cavalcante fez isso muito bem, enaltecendo principalmente as mulheres indígenas e a beleza delas, né? Qual o objetivo, então? Né? Vimos características e qual o objetivo? Ou pelo menos os principais objetivos da Semana de Arte Moderna no Brasil? Acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época. Romper com os padrões clássicos, né? Já falamos sobre esses dois primeiros tópicos. Apresentar correntes artísticas, né? Como as vanguardas europeias, futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo e cubismo. Buscar o antropofagismo na arte, absorver as influências estrangeiras e recriá-las com elementos da cultura nacional. Professor, o que é isso, antropofagismo? Fala minha língua, por favor. Vamos lá. Antropofagia, tá? É uma prática de algumas tribos africanas. É quase que uma religião, tá? Alguns séculos, há quem acredite que ainda exista isso em algumas tribos isoladas na África, tá? Mas alguns séculos atrás, algumas tribos, elas acreditavam que a força, a vitalidade, as melhores características das tribos rivais poderiam ser absorvidas se eles fizessem o ato de canibalismo, né? Então, através desse ato de canibalismo, eles acreditavam que poderiam dominar, por exemplo, um guerreiro mais forte de uma tribo rival. Isso era denominado antropofagia, né? Ou antropofagismo, certo? Pensando nesse contexto, os artistas da Semana de Arte Moderna de 1922, eles resolveram utilizar-se, né, do que eles já tinham bebido da cultura europeia, como as vanguardas europeias, né, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo, o cubismo, o futurismo, né, e por aí vai, todas as correntes, impressionismo, certo? Também, eu vi aqui, impressionismo. E a partir do domínio dessas técnicas, eles resolveram juntar, né, com o que havia de melhor no Brasil, como por exemplo, né, como eu acabei de citar para vocês, a beleza e a cultura das comunidades indígenas. Eles viviam de uma certa forma autossustentável com a natureza. O samba, né, através da aculturação, o samba que foi criado aí pela cultura afrodescendente,
eles levaram o samba. Como assim, professor? Antes de 1922 não tinha samba? Tinha samba nas ruas, mas a comunidade artística negava essas correntes, tá? Eram essas correntes de samba, por exemplo, elas eram marginalizadas, tá? Uma outra coisa, é bom que vocês tenham essa consciência. O indivíduo na sociedade, ele não se auto-marginaliza. Não existe essa questão de um indivíduo se auto-marginalizar, tá? A sociedade, ela marginaliza o indivíduo, ok? Por isso nós temos que ter consciência de que nós somos responsáveis pelos demais, ok? Criar uma arte puramente brasileira, né? Como eu falei para vocês, existiam samba, existiam belezas indígenas, cultura indígena que foi negada, que foi passou por um etnocídio, um genocídio, e que eles queriam de alguma forma resgatar essa cultura através do antropofagismo, que é, no caso aqui, é o domínio da cultura europeia, das técnicas, né, da cultura europeia, enaltecendo a beleza e a cultura nacional, ok? Aqui nós temos uma charge referente aos objetivos modernistas. Vocês podem dar, para o vídeo não ficar muito extenso, vocês podem dar uma pausa, tá? Artistas idealizadores. Uma outra inovação é a questão da mulher nesse tipo de evento, né, em 1922. Nós temos aqui já artistas consagrados como Di Cavalcante, Lázaro Segall, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade, Ismael Neri, Mário de Andrade e Heitor Villa-Lobos, né? Nós tínhamos algumas mulheres como Anita Catarina Malfatti, ou Anita Malfatti, simplesmente, né, conhecida, e Tarsila do Amaral, certo? Curiosidade. A Anita Malfatti, após fazer uma exposição antes de 1922, ela fez uma exposição em meados de 1905, se eu não me engano, tá? Ela fez uma exposição de seu trabalho, onde ela passou boa parte de sua vida na Europa, estudando as correntes de vanguardas, e quando ela chegou aqui, ela foi apresentar algumas biografias, entre outras obras, né, outras pinturas. E nós tínhamos um crítico de arte, né? O crítico de arte, com suas características, além de machistas, agressivas, que era o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu estou falando nada mais, nada menos do que... Vamos lá. Deu um branco agora. E aí, a vantagem da gente pesquisar sem ter internet, sem problemas. Vamos pesquisar aqui. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Autor. Monteiro Lobato, pronto, resolvido. E aí o Monteiro Lobato, ele fez uma crítica muito dura a Anita Malfatti. Uma crítica com ressalvas aí, dizendo que além de incapaz para uma pintora, ela agia como louca, né? E isso deixou a Anita Malfatti muito triste, muito deprimida, né? Foi uma violência exposta, saiu nos maiores jornais de circulação do Rio de Janeiro e São Paulo na época. E ela passou um bom tempo deprimida. No entanto, com o auxílio, né, e a ajuda desses artistas, os principais artistas aqui da Semana de Arte Moderna, ela resolveu voltar ativa e teve aí a sua ascensão marcada pela Semana de Arte Moderna no Brasil. Ou, para ficar mais objetivo, a Semana de 1922, ok? Aqui nós temos a Tarsila do Amaral, tá? Ela foi
precursora do cubismo aqui no Brasil, aí com as artes visuais, se preferirem, com artes plásticas, ok? Aqui nós temos a Vaporu, um presente de aniversário que ela deu ao seu marido, certo? Este quadro ele foi pintado em uma tarde, e se vocês observarem, nós temos formas geométricas, né? Nós temos aqui círculos, cilindros, retângulos, né? O quadro ele está composto por formas geométricas. E aí, como eu falei lá no início, né, que uma das intenções, uma das características, um dos objetivos da Semana de Arte Moderna no Brasil era fazer a utilização do Nossa, quase não sai agora. Antropofagismo, que era utilizar-se das técnicas do cubismo, por exemplo, mas levando em consideração a beleza nordestina, a beleza do Brasil, a beleza nacional. Nós encontramos aqui na tela do Abaporu elementos que remetem a esse antropofagismo, ou essa aculturação, ou esse sincronismo, tá? Por exemplo, o cacto. Quando eu vejo o pé de cacto, eu lembro de quem? Do povo do Nordeste. O próprio nome Abaporu, né? Que é um nome tupi-guarani. Entenderam o porquê agora do antropofagismo? Mais uma questão. Vejam bem, tá? Análise imagética, análise de imagem, análise de tela. Nós podemos observar que nós vemos também aqui nesta obra, Os Operários de Tarsila do Amaral, a questão das figuras geométricas, né? Tirando aqui, abstraindo do figurativismo, nós temos o quê? Cilindros, retângulos, né? Círculos, ovais, ou seja, mais uma vez o antropofagismo utilizando a técnica do cubismo, levando em consideração o contexto nacional. Aqui não era comum retratar operários de uma fábrica, né? a classe baixa, né? Mesmo tendo consciência, os mais ricos, né? Tendo consciência de que uma fábrica não se sustenta sem a base, e a base não é o patrão, são os seus operários. Na arte brasileira não se costumava retratá-los, ok? Então a Tarsila do Amaral ela trouxe, através do movimento antropofagista, a retratação imagética dos operários, ok? Novamente, Tarsila do Amaral, no contexto aí industrial, e os elementos cubistas, tá? A família também elementos cubistas. Notem que é uma família simples, né? Não estamos falando aí de uma família da alta sociedade de São Paulo nem do Rio de Janeiro. Estamos falando de uma família simples, compostas aí por mãe, por pai e uma, dito popular, uma reca de filho, né? Filhos e filhas entre animais. Aqui nós temos o de Cavalcante, enaltecendo aí a beleza indígena, com seus ornamentos, no meio naturista, com tom de pele avermelhado, tá? Antes disso, quando os artistas representavam a comunidade indígena, seja sendo colonizada, massacrada, catequizada, né? Esse índio era retratado de forma pálida, quase que esbranquecido, tá? O de Cavalcante ele trouxe aí a cor natural do indígena, da mulher indígena. Feminismo, retratado também pelo de Cavalcante, protesto feminista, né? No Brasil. Bailes populares, também retratado pelo de Cavalcante. E Anita Malfatti. Anita Malfatti, como eu já citei para vocês, ela foi simplesmente massacrada de forma crítica aí pelo Monteiro Lobato, né? Pois o Monteiro Lobato, acostumado com o academicismo
e com o classicismo, enaltecendo aí as famílias mais ricas do Brasil nas suas composições imagéticas, mudando, né? Inclusive, enaltecendo o etnocídio indígena. O Monteiro Lobato não se conteve e não reconheceu o trabalho e a originalidade da Anita Malfatti nas artes visuais. Nós temos uma autobiografia de Anita Malfatti, A Boba, O Sanfoneiro, O Samba, bom, professor, onde está o antropofagismo aqui? Pronto. Nesta tela específica, né, a gente pode observar do antropofagismo deles aí, duas correntes europeias. Uma delas é o cubismo, outra é o fauvismo, que utilizava aí as cores, né, como elementos principais. Fauvismo do Gauguin, Paul Gauguin, tá? Vocês podem fazer pesquisas paralelas caso queiram se aprofundar ou não relembrem, né, das nossas aulas de vanguardas europeias. Faz impressionismo, né, aqui. Lázaro Segall também nas artes visuais. Caboclas montadas. Essa premissa é tão comum. Sim, é comum graças aos artistas da Semana de Arte Moderna. Porque antes de 1922 não se retratava a cultura marginalizada, digamos assim, né? Ou a cultura mais simples. O que era retratado nas artes visuais, como já citei, vou recuar novamente nisso, era a comunidade da alta sociedade, tanto do Rio quanto de São Paulo, tá? Família judia, né? Mostrando a diversidade religiosa do Brasil. Navios de imigrantes. Acredito que por estar aberto, né, não é um navio negreiro, porque os navios negreiros, eles eram fechados, os negros ficavam isolados numa espécie de porão. Então, provavelmente, e pelo ano de 1922, provavelmente são imigrantes italianos ou alemães, tá? Manuel Bandeira, tá? Com a poesia. E aí, caso vocês queiram visualizar as estrofes da melhor forma, dê um pause, tá? Mário de Andrade, na literatura. Também com poesia, romance, contos. Oswaldo de Andrade, que era esposo da Anita Malfatti. Suas principais obras nós temos aí romances, poesias e teatro, como O Homem e o Cavalo. A Morta, O Rei da Vela. Bom, espero ter sanado algumas dúvidas que vocês tinham sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e eu aconselho a vocês a utilizarem o link onde nós temos também uma pesquisa sobre a Semana de Arte Moderna, tá? Após fazer isso, eu peço para que vocês busquem, né, acessar aí o formulário eletrônico e responder com cautela as questões voltadas para o Enem. É importante que vocês façam, além de anotações pertinentes no caderno de vocês, façam também o estudo do link, né, onde nós temos aí de forma mais profunda sobre a Semana de Arte Moderna antes de vocês responderem o formulário, tá bom? Por favor, não respondam o formulário de forma irresponsável. Lembrando que é importante que vocês absorvam o máximo de informações possíveis para que vocês de fato aprendam sobre a arte moderna no Brasil, tá bom? Beijos, abraço e a gente se encontra na próxima aula.